Olá, eu sou o João Diego, estou aqui ao lado da Manuela Covatti para mais um Além do Laudo. E hoje recebendo o professor Paulo Henrique Singer, falando um pouco mais sobre o seu trabalho também junto com as crianças com TEA. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado. Para nós é uma honra recebê-lo, né, nesse Sim. projeto também aqui dos alunos de odonto da Univel. E a gente começa perguntando o que despertou, como surgiu esse interesse do senhor em atuar nessa área da odontopediatria? Então, o meu interesse pela odontopediatria vem desde a graduação. Então, era uma área que eu me sentia bem atendendo, tinha um certo interesse pela disciplina, por tratar bem o paciente, principalmente por essa troca de afeto entre o profissional, né, e o paciente. Então, desde a graduação eu tinha esse interesse, mas nunca pensei em seguir na área, né, em me especializar na área de odontopediatria. Muito pelo contrário, eu queria seguir para a área de prótese. E aí, depois que eu me formei, comecei a atender e eu percebi que o meu dia, por incrível que pareça, era mais tranquilo, era mais leve quando eu atendia uma criança. Que eu sentia realmente que eu estava fazendo a diferença ali com esse público, com essa família. E aí eu pensei, por que não me especializar? E aí, graças a Deus, foi onde eu me encontrei dentro da odontologia. Porque quando a gente sai, existem várias áreas, né, que a gente pode acabar seguindo. E aí eu acho interessante o profissional ali recém-formado se identificar, porque você sai da faculdade querendo aplicar tudo aquilo que você conheceu, né? E fazer o bem para aquela pessoa e, enfim, ajudar aquela pessoa com a sua profissão. Mas se você acaba às vezes pensando em financeiro, em status, muitas vezes, você acaba se frustrando ao longo da profissão. E graças a Deus eu digo que a odontopediatria escolhe a gente, então graças a Deus fui escolhido, né, aí para essa especialidade e hoje em dia é onde eu me sinto realizado. Eu conversava até com a Manu aqui na odontopediatria, ela tem as suas peculiaridades, tem uma Uhum. forma diferente de atender, tem alguns critérios que tem que tomar um certo cuidado. Agora, o senhor também é especialista no atendimento das crianças com transtorno do espectro autista. Qual é a diferença, então, do atendimento das crianças de uma forma geral e as crianças com TEA? Então, na odontopediatria, a gente acaba atendendo públicos diversos, né? Crianças, adolescentes, pacientes com condições especiais, né? E eu digo assim que o atendimento odontológico, ele acaba sendo complicado para crianças normotípicas, porque é um ambiente novo, muitas vezes essa criança nunca foi ao dentista, ou tem medo, ou tem dor, ou já escutou alguma palavra ruim, né, vinda de algum adulto, que acaba gerando ali uma ansiedade muitas vezes desnecessárias. Além disso, no ambiente odontológico, a gente tem vários estímulos, muitas vezes desagradáveis. Então, a gente tem vibrações produzidas ali pela alta rotação, né, são as famosas brocas ali que a gente usa. Então, a gente tem iluminação, um consultório mais branco, que acaba gerando uma certa ansiedade no paciente, na criança no geral, né? Temos também a questão do próprio cheiro, que é uma coisa que provavelmente quem vai no dentista sente aquele cheiro característico. Então, dentro da odontopediatria, a gente tenta driblar esses problemas, digamos assim, né? Então, a gente tenta não deixando o consultório tão branco, com uma luz tão direta. A gente investe muitas vezes em um jaleco colorido e até mesmo um aroma colocado ali dentro do consultório acaba tranquilizando aquela criança por tirar aquele cheiro característico de consultório odontológico. São desafios que o profissional de odontologia acaba enfrentando, mas que, no final das contas, surte um resultado muito efetivo, muito positivo, né? Muito positivo, tanto para a criança, porque diferente de um adulto, a gente tenta plantar uma sementinha na cabeça dessa criança de que ela precisa cuidar dos dentes, não só pela estética, mas pela saúde geral. A gente recebe, né? Essa criança não vem sozinha no consultório. A gente acaba recebendo muitas vezes uma família, vem pai, vem mãe, vem vô, vem avó. Então, a gente inclui também essas pessoas durante a consulta, durante o atendimento, para demonstrar os cuidados que eles precisam ter na vida e no cuidado dessa criança. E tem orientações que são passadas aos pais, porque a criançada, de uma forma geral, né, elas seguem muito a orientação dos pais. Uhum. E a criança com o transtorno do espectro autista, ela
tende muitas vezes a ouvir, ali, ou a mãe, ou o pai, ou algum familiar, né? Uhum. Então, é feito também um trabalho diretamente com os pais para que esse trabalho não seja só com a criança, seja mais efetivo com toda a família? Com certeza. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição neurológica que afeta as interações sociais. Então, a gente tem diferentes níveis e cada indivíduo dentro do espectro, ele responde de uma forma diferente a determinados estímulos. Então, o primeiro passo é você conhecer o seu paciente, conhecer essa família, conhecer a rotina deles. E aí, muitas vezes, a gente tem aquele paciente que qualquer fuga da rotina que ele está acostumado acaba sendo um motivo de estresse para ele. Então, como eu já comentei, o ambiente odontológico ele é um desafio, acredito que para todas as crianças. E quando a gente muda a rotina de uma criança para levar ao consultório, eu sempre falo para os pais, lá na casa, começa a conversar com o filho ou com a filha, explicando mais ou menos de uma forma assim mais simples o que vai ser feito, como vai ser feito, para a criança ir entendendo que determinado dia da semana ela vai no dentista, que lá o dentista vai usar um espelho, vai usar uma sonda, vai usar algum instrumental. Tentar fazer com que ela imagine lá na casa dela como vai ser esse atendimento. Porque daí, normalmente, o atendimento tende a ser mais tranquilo, porque a criança já está precavida, digamos assim, né? Ela já entende o que vai ser feito. Perfeito. E nessa questão dos hábitos, assim, alimentares, da saúde bucal, como que funciona, assim, a dieta para as crianças? Se tem uma dieta específica para criança com autismo, criança... Beleza. Então, a gente costuma escutar por aí a questão dos hiperfocos, da seletividade alimentar. Então, muitas vezes, essa criança ela tem uma seletividade alimentar que ela consome muitos industrializados, bebidas açucaradas, refrigerantes, doces. E aí entra a questão de conhecer a família, orientar os pais e para mudar essa dieta. Mas mais do que mudar essa dieta, que muitas vezes é um desafio, a gente tenta, na parte da odontologia, promover a responsabilidade e o cuidado durante a higienização bucal. Então, tá tudo bem, dentro de certo grau, a criança consumir uma bebida açucarada, do ponto de vista odontológico, desde que ela escove os dentes, que ela tenha uma rotina de cuidados bucais, né? Visto que a cárie é uma doença multifatorial. Então, não é o fato dela simplesmente consumir o doce que ela vai ter lesões de cárie. A gente precisa de uma soma de fatores. Uhum. Entre esses fatores, a falta de higiene bucal. Bom, e eu sou autista, né, de suporte 2, e quando era criança, pelo menos, eu ia muito no dentista, porque eu tinha muito essa questão da dieta, de problema com a alimentação, mas eu morria de medo do motorzinho do dentista. Queria saber se tem outra forma, além de remover o tecido carioso, sem ser com motor, se pode usar outro instrumental. Mas vou te como falar, que não pode ser? é só autista, não. Acho que todo Que é no mundo geral, tem um né? motorzinho aí, professor. É o que eu comentei, dentista é um desafio tanto para criança, para adulto, muitas vezes, mas temos hoje em dia, com o avanço aí da odontologia, formas menos desagradáveis, digamos assim, de tirar o tecido cariado. Então, nós temos hoje em dia motores elétricos que diminuem a vibração, diminuem o ruído. Além disso, nós trabalhamos hoje, né, com a odontologia de mínima intervenção, que é remover basicamente o que está contaminado. Para isso, a gente utiliza colheres de dentina, escavadores, não necessariamente a broca, que é o que gera o maior desconforto, né? Por ficar vibrando, ficar causando ruído ali. Então, existem formas hoje em dia de dar uma diminuída nesse desconforto. Na odontopediatria, já é quanto tempo que o senhor atua nessa área, doutor? Fazem 3 anos. 3 anos. E com atendimento de crianças com autismo? Eu não atendo somente esse público. Mas Acaba com esse também? com esse público também. É que a odontopediatria, a gente que é da área, costuma falar que a gente, além de atender crianças, que às vezes é o foco principal da especialidade, a gente acaba acolhendo diferentes áreas que muitas vezes ficam em um limbo. Perfeito. Então, já nesses 3 anos, o senhor já pode ter uma referência, então, qual é a procura das mães, pais atípicos para o tratamento dos filhos. Ainda existem muitas crianças com autismo que não têm tratamento, que não procuram um especialista para realizar o tratamento dentário?
Infelizmente ainda existem, porque muitas vezes a gente tem a resistência da criança ali em escovar os dentes, ou muitas vezes em sentar numa cadeira odontológica por essas questões aí de não ser uma experiência muito agradável. Então, muitos pais acabam demorando buscar atendimento, ou muitas vezes moram em uma cidade pequena, não tem acesso a odontopediatras para realizar muitas vezes o atendimento ali adequado, a condução do caso, eu diria, né, o manejo dessa criança. Então, muitas vezes a criança chega para o especialista em odontopediatria ou para o especialista que atua com pacientes especiais, muitas vezes com lesões de cárie em estado mais avançado, com dor. E aí, com certeza, o manejo é muito mais complicado, porque se a gente recebe um paciente que ele vai receber orientações, uma escovação, a família vai receber orientações, ele vai para o consultório para conhecer e para fazer uma atividade menos invasiva, é muito diferente daquele paciente que vai precisar receber uma anestesia, que vai precisar passar por um procedimento cirúrgico ou um procedimento de canal, por exemplo. Então, buscar um atendimento o quanto antes e aproveitar que a gente mora em uma região privilegiada do ponto de vista da odontopediatria faz total diferença. A gente fala aqui, professor, e na conversa a gente sente o senhor muito calmo, muito sereno. Mas a gente sabe que lidar com as crianças, principalmente na hora de chegar e da ida ao dentista, não é nada fácil. Não é. Tem crianças que são mais tímidas, crianças mais expansivas, umas choram, outras querem correr, outras são mais calmas. Claro que o senhor citou vários fatores ali que tornam o ambiente mais inclusivo. Mas como lidar nesses momentos em que a criança ou quer correr, ou quer chorar, ou grita, ou fica com medo? Como lidar nessa situação ali, naquela hora? Então, conhecer o seu paciente, como eu comentei, e isso que você comentou é muito real. Às vezes você recebe uma criança que, no observar essa criança, enquanto eu estou realizando o atendimento, ou estou conversando com essa criança, ou com os pais, sabendo sobre hábitos, eu já vejo que ela é uma criança mais tímida. Então, tá tudo bem, às vezes ela não responder de uma forma tão expressiva, da forma que a gente esperava que ela fosse responder. E tá tudo bem, porque a gente tem adultos mais tímidos, a gente tem crianças mais tímidas, e faz parte. A questão do choro, eu sempre oriento para os pais. As crianças, elas estão em um processo de amadurecimento psicológico, físico. Então, muitas vezes, ela vai acabar demonstrando a frustração dela, a tristeza, o medo, através do choro. Então, tá tudo bem a criança chorar. Quem trabalha com criança, seja da área da odontologia, da área médica, a gente está acostumado. Claro que a gente evita, mas porque a gente está querendo criar nessa criança, lá na cabeça dela, que a ida dela ao dentista, ao médico, não foi algo ruim. A gente tenta criar algo positivo, mas muitas vezes vai acabar tendo choro. E aí eu falo para os pais que tá tudo bem se tiver chorinho, a gente volta a conversar com a criança, depois a gente dá reforço positivo, conversa, tenta fingir que nada aconteceu naquele momento. A gente não torna o choro o motivo principal ali do nosso atendimento, né? Chorou, acontece. Fazer o quê? A gente finge que nada aconteceu, continua o atendimento e espera encontrar essa criança nas próximas vezes sem choro. Já falamos aqui sobre as crianças, falamos também sobre as famílias, mas agora eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os acadêmicos de odonto, que estão pensando em seguir na linha da odontopediatria. Quais as características que esse profissional deve ter, quais os cuidados, claro, além desses que o senhor citou, mas qual é a sensibilidade que ele tem que ter para atuar principalmente no atendimento às crianças, e especificamente o nosso tema das crianças com espectro autista. Então, odontopediatria é uma área que ou o aluno ele vem muito motivado, muito animado, ou ele já vem odiando. A gente não tem meio termo na odontopediatria, ou é 8 ou é 80. E estando na graduação, então eu escuto muito os alunos, prof, eu não consigo atender criança, eu não quero. Muitas vezes até eu não gosto de atender criança. E aí eu falo assim, atende, só atendendo você vai saber se você realmente gosta ou não. E a gente percebe uma evolução, assim, gigantesca quando eles vão para a clínica. E aí, aquela criança, assim, dá um abraço neles no final da clínica. Eles, prof, acho que eu paguei com a língua. E, claro, a gente precisa ter paciência, conduzir ali a situação, porque a gente está lidando com o bem mais precioso das famílias, né, que são os filhos. Então, a gente precisa ter essa paciência, porque a gente precisa transmitir paciência para o nosso paciente, para a nossa família. Mas
mais do que tudo, estudar, correr atrás, porque odontopediatria é uma área muito generalista, então a gente faz vários procedimentos que, para os adultos, para as outras áreas da odontologia, acaba sendo uma área específica, por exemplo, a endodontia. Na odontopediatria, a gente acaba fazendo endodontia em criança e cirurgia, então é uma área muito ampla e que está sempre se atualizando. Então, pro acadêmico, eu sempre oriento assim, sinta a odontopediatria. Não venha com nenhum tipo de preconceito pré-estabelecido de que não gosta de criança, de que no dentista chorava, porque, assim, às vezes a gente fica na clínica observando, e aí aquele aluno que era o que menos gostava de atender criança, você vê, assim, que é o que mais tem o manejo ali, que mais consegue conduzir a criança, e depois, quando a criança dá um abraço, que seja, ou elogia, ou traz um desenho, muitas vezes, você vê, assim, o brilho no olho daquele aluno que conseguiu, que, enfim, estava com medo e no final deu tudo certo. Diretamente envolvendo a empatia e a inclusão, né, professor? Exatamente. A odontopediatria é uma área ampla, então a gente não atende só a criança. Muitas vezes a gente atende pacientes com necessidades especiais, gestantes, muitas vezes, que vêm realizar o pré-natal odontológico. Então, a gente acaba acolhendo pacientes que a gente brinca, né, que acabam ficando em um limbo aí na odontologia e acabam, por muitas vezes, infelizmente, não recebendo o atendimento. E aí, o odontopediatra, às vezes, por ser o mais paciente ali, acaba acolhendo e atendendo esse público. Manu, muito bom conversar assim com o doutor, eu falo doutor, professor, não, professor e doutor, né? E ter essas informações, esses esclarecimentos são importantes, né? Sim, muito, até porque eu no começo, eu trabalhei um tempinho com o Dr. Paulo, eu detestava odontopediatria, detestava, só que daí eu comecei a trabalhar com ele, mudou assim completamente o meu olhar. Inclusive eu ia fazer uma pergunta para ele sobre, ele falou que tem pacientes pediatras que se submetem a cirurgias, tratamento de canal, que é a endo no caso, mas como que funciona? Porque querendo ou não, a criança tem muita resistência a isso. Então, realmente, procedimentos cirúrgicos ou mesmo endodônticos, que são procedimentos mais invasivos, mais longos muitas vezes, eles acabam sendo estressantes para crianças com comportamento excelente, porque a gente precisa anestesiar, a gente precisa, muitas vezes, incisar tecido, então tem sangramento, e a gente tenta conduzir de uma forma convencional, ambulatorial, ali na cadeira, mas em alguns casos, e graças a Deus hoje em dia a sedação odontológica é uma realidade, então a gente pode lançar mão da sedação, porque vai gerar um conforto maior a esse paciente e um conforto, uma segurança até para o profissional que está atendendo. E em alguns casos, às vezes mais severos, a gente pode acabar atendendo em centro cirúrgico. Eu sempre falo assim que você precisa conhecer o seu paciente, conhecer essa família, para você propor o melhor tratamento. Então, muitas vezes aquela criança, ela é uma criança muito tranquila para fazer muitas coisas, mas durante uma cirurgia, por exemplo, ela não vai reagir da forma que você espera. E aí, uma experiência desagradável no dentista, às vezes pode ser o que vai definir o futuro dela como uma boa paciente na odontologia, digamos assim. Em si, assim, como que funciona a sedação? Porque é uma sedação consciente, né? Então, a sedação utilizada pelo cirurgião dentista, aquela realizada no ambiente ambulatorial, como a Manu comentou, é uma sedação consciente. Então, a gente consegue levar os pacientes para diferentes profundidades de sedação. A realizada dentro do consultório odontológico, ela é uma sedação consciente. Ela não altera o nível de consciência do paciente, como numa anestesia geral, por exemplo, que o paciente precisa ser, muitas vezes, entubado para conseguir respirar. Então, na sedação odontológica, aquela realizada por um profissional habilitado, com curso na área de sedação, o paciente vai estar relaxado. Então, ele vai tolerar, muitas vezes, uma anestesia que acaba sendo mais desconfortável, e dependendo ali da duração do procedimento, ela funciona muito bem. Só que em alguns casos, como eu comentei, se são procedimentos longos, procedimentos invasivos, em algumas situações a gente acaba optando por atendimento em centro cirúrgico pela segurança. Muito bem. Professor Paulo Henrique Singer, obrigado pela participação. Professor, deixamos aqui o espaço aberto para o senhor, para quem quiser mais informações ou quem tiver dúvidas, o senhor se coloca à disposição. Onde busca essas informações, muitas vezes a família não sabe, né, Manu, onde recorrer, com quem falar,
né? As famílias atípicas muitas vezes não têm essa informação. Como que pode estar tendo acesso a mais informações, mais esclarecimentos para a saúde bucal dos pequenos? Então, sempre estarem atentos a fontes confiáveis de informação. Como eu comentei, a gente mora em uma região muito privilegiada do ponto de vista de número de odontopediatras e especialistas em crianças com diagnóstico de TEA. Então, procurar um profissional dessa área, porque com certeza ele está acostumado e vai conseguir conduzir a situação de uma forma menos traumática do ponto de vista psicológico. Não adianta né? ficar procurando no Google, não. É, Né? Procura um profissional. isso aí, procura um profissional, busca fontes confiáveis, profissionais confiáveis, não só da área da odontologia. Então, para a gente realizar o atendimento integral desses pacientes, é uma união aí de profissões. Então, a gente tem o dentista, a gente tem médico, tem nutricionistas, tem psicólogos. Então, é uma junta aí de profissionais que acaba por promover o completo estado de saúde, tanto psicológico quanto de saúde geral para esses pacientes. Muito bem, professor. Nos colocamos sempre à disposição, conte sempre com Além do Laudo, para esclarecer e tirar as dúvidas aqui do público de uma forma geral. Conte sempre com a gente e está convidado a retornar aqui para trazer mais informações. Pode deixar, muito obrigado. Muito bem, agradeço também a Manuela Covatti. Manu, obrigado pela parceria nessa edição de hoje. Obrigada a vocês. Lembrando que esse é um trabalho acadêmico das acadêmicas Manuela Covatti, Maria Eduarda Barcelos, Mirela Lima, Giovana, do Carlos Guerra, Pamela, minha querida Amanda Rocha. Beijo para você e, claro, orientado sempre pelo professor Lucas, competente professor Lucas. Nos encontramos no próximo episódio de mais um Além do Laudo.